Olha, eu botei, mas saiu. Mas já coloquei de novo. É, Agora entrou. Oi? Eu coloquei Agora entrou. aquela hora que você falou, eu coloquei, mas parece que eu não cliquei com força, né? Agora está. Mas, gente, vamos voltar ao tema do nosso estudo. Semana passada eu deixei gravado para vocês a reunião. Eu não pude estar fazendo pessoalmente, né? Mas deixei gravado, foi realmente continuação do nosso estudo, que é o Evangelho de Jesus. Mas eu tenho, antes de começar, eu quero passar aqui um vídeo muito bacana, muito bonito, uma lição de vida. Na verdade, eu pedi, eu sou assim, meio, meio louco, né? Vamos dizer assim, os médios, né? Parece que são meio assim, né? Eu hoje pedi orientação, pedi ajuda de um irmão, de um grande ser espiritual, grande ser de luz, para ajudar aqui os nossos trabalhos de hoje. Pedi e acho que ele atendeu, vamos ver. É, eu tenho uma dificuldade muito grande. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa. E em 1941, ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã, muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa de mim, o caso agravou-se e foi preciso uma internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital. Eu fico perdido. Sinceramente, não consigo fazer aqui, através da internet, uma mensagem muito linda. Não sei se vocês. Ah, sim, vamos ver sim, graças a Deus. De Minas Gerais. Tá, Chico Acompanhei minha Xavier. cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. E
pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse, não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedi a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria que ele disse, podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então ele disse, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir. Mas continuei chorando porque eu observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque, afinal de contas, o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você, então, quer seguir a doutrina que você professa, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança, que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, e assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Meu Deus. Vocês prestaram atenção, né, nessa lição de Chico Xavier, a lição que Emmanuel passou para ele preocupado com a cunhada, né, que ele adotaram como irmã, e Emmanuel falou, olha, nós temos 300 irmãs lá dentro, abrace a todas, chore por todas, porque a família Cândido Xavier, né? Cândido. Por que a família Cândido? Por que não a família Silva? Família das que estão lá, que são Silva, que são José, que são Xavier, que são não sei o quê. Você viu a lição realmente que, se você quer abraçar a doutrina espírita, nós não podemos esperar privilégios. Chico Xavier não teve privilégios. O próprio Emmanuel foi muito rigoroso com ele, mas para a evolução dele. Ele falou, você tem que ver que tem 300 mulheres lá dentro. E a sua cunhada ou irmã, né, ela não é privilegiada com relação a todos. Todos somos filhos de Deus, mas acho que estão sofrendo lá dentro também. Né? É uma lição muito bonita essa, né?
Graças a Deus que Chico Xavier nos deixou eternas lições, né, do Evangelho de Jesus, né, na prática, né? Isso é muito bonito e por isso que eu fiz questão aqui de compartilhar tudo que é assim de Chico Xavier, que é de Bezerra, Emmanuel, Divaldo. Eu assim faço questão de compartilhar aqui porque é o ensinamento prático, né, que eles viveram no Evangelho. Tudo que eles passaram realmente foram uma vida de devoção ao Evangelho, de renúncia. E eu gosto realmente de passar muitas coisas. Tem uma outra coisa aqui muito boa que vocês vão realmente ver pela prática, que muito importante, né? Vamos ver se vai sair aqui. Às vezes não, esse vídeo aqui não aparece, né? Aí eu tenho que tirar, botar de novo. Realmente, desculpa, tá, gente? Eu fico até perdido, né? Mas é uma boa causa, né? É uma coisa muito importante. A tela em preto é porque não aparece. Não quer aparecer. Não tem problema. O importante aqui foi realmente o Chico Xavier, né? E vamos então voltar ao nosso estudo que eu parei, né? Sobre o Evangelho. Vocês, não sei se vocês leram o que eu deixei gravado aqui, falando sobre a água fluidificada, né? Expliquei, como eu já havia prometido, cientificamente, né, como a água fluidificada ela tem um poder de cura, né? Está mais feita através da oração, feita dentro de um centro, no evangelho, culto do evangelho no lar e com fé. Os espíritos médicos, espíritos de luz, eles emanam fluidos naquela água em que nós vamos beber. Então, uma coisa assim muito importante, né? Nós sempre termos a água fluidificada quando fizermos o culto do Evangelho no lar, né? Então, vamos voltar ao nosso estudo. Eu não consegui ele que eu queria, mas tudo bem. Eu parei aqui. Vamos ver aqui. Onde? Sim, aqui. Parei aqui. Então, é um outro subtítulo, título 8, subtítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? Isso do Evangelho, item 8. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: porque vossos discípulos violam a tradição dos antigos. Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhe respondeu: porque vós mesmos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus disse: honrai a teu pai e a tua mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas. Profetizou bem Isaías quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
é em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. É, gente, uma coisa assim, muito importante. Ele está dizendo as pessoas que falam, não vou dizer de religiões nenhuma, que pregam, falam isso, gritam, falam coisas bonitas, mas da boca para fora, né? Como está dizendo aqui, da boca para fora são na nossa linguagem popular, né? Mas, como diz, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que Jesus quer dizer? Que as pessoas falam por falar, falam porque está escrito, porque leu, mas a fé, o coração não está com Deus, não está em Jesus, não está nos ensinamentos. Então, o que ele fala, ele não pratica. Ele não tem, na verdade, o evangelho ou a doutrina da religião que ele segue, não tem dentro do coração. Então, olha a importância. Isso já dizia Isaías, do Antigo Testamento. Isso mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas Jesus aqui retificou que o profeta Isaías falou. Depois, voltando aqui, tendo chamado o povo, lhes disse: não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Olha só a importância do que nós falamos. Eu falei semana passada do pensamento. O pensamento cria energia e materializa-se, né, no mundo afora através de problemas, através do que nós pensamos. Coisas ruins, atraímos coisas ruins. Então, materializamos com pensamento. Uma outra questão, que cria também o karma, é a palavra. A palavra nós ferimos. A palavra é o verbo. A palavra tem poder. Quando estou dizendo, todos nós falamos para os nossos filhos, isso eu debato muito, brigo, né, no bom sentido, aqui em casa. Nós nunca devemos falar para os filhos: você é burro, você não sabe nada, você não aprende. Olha a lição aqui, você não aprende. Olha como eu brigo aqui em casa por causa disso. Nunca devemos falar isso. A palavra tem um poder muito grande. E ainda mais vindo da mãe. A mãe tem uma relação muito grande com os filhos. Muito mais até que o pai. Porque a mãe gerou o filho. Pelo cordão umbilical estava ligada à mãe, né? Estava praticamente dois seres, né? Um ainda com um espírito próximo, né? Mas a mãe tem esse poder. Então, quando a mãe amaldiçoa um filho, fala mal: você é um bandido, você não serve para nada, você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém. Eu falo isso não só aqui em casa, mas falo com todos os meus amigos, minhas irmãs. Falo: tome cuidado com o que você fala com seus filhos. Fala palavras boas. Você é inteligente, você não conseguiu fazer esse dever, mas, filha, é porque você está cansado. Vamos, assim, né, jogar na psicologia. Mas você é inteligente, amanhã você vai fazer, amanhã você vai pegar tudo direitinho. Vamos fazer o trabalho aqui, vamos? Você é uma pessoa inteligente, bonita, né? É isso que eu faço com minha filha, né? Essa filha menor, tem duas, né? Essa de 7 anos. Filha, você é uma filha linda, maravilhosa, inteligente, você é uma pessoa que é de Deus, né? Você é a pessoa de Deus, você vai ser uma grande servidora de Deus, de Jesus, de Maria. Ela conhece, né? Que ela já esteve lá no nosso centro, né? E conhecia. Uma coisa que eu vou falar aqui, não está fugindo do assunto. Uma pessoa falando, mostrou ali uma imagem dizendo que era um santo tal, mas ela percebeu que era outra. Ela falou: não, aquela ali é Mamãe Maria. Quer dizer, mas a pessoa estava apontando uma outra e ela não viu de lado.
ela estava só olhando para Maria, né? Ali Nossa Senhora de Oxum, né? No caso, Nossa Senhora Conceição. Falou, não, não, é Mamãe Maria. Então, eu procuro educar dessa forma. E nós devemos fazer isso, porque o poder, como Jesus falou, não é o que entra, porque eles criticavam Jesus porque às vezes comer sem lavar as mãos. Tudo bem, pode ser hoje uma questão de higiene, pode trazer até, vamos dizer, uma bactéria, mas nada que mate, né? Nós vemos mendigo na rua comendo ali, catando, né? Pessoas do lixão, como se chamam, né? Pessoas tirando comida de lixão. Comem, eu tenho um amigo que, graças a Deus, hoje tem família, casa, carro, aprendeu a ler e escrever sem frequentar a escola. Não tem nível nenhum de escolaridade. Mas, como pedreiro, construiu sua casa, sua família, hoje está com carro, tanto conversar com ele, dar bons conselhos, ele parou de beber, está numa igreja, graças a Deus, não é fanático, não é nada, está fazendo bem. Depois que entrou para a igreja, comprou um carro, porque o dinheiro da bebida, ele investiu alguma coisa boa para ele, para a família, para o trabalho dele. Então, são coisas assim que nós temos que fazer, praticar o evangelho, não é no centro, né? Nós estamos no centro aqui, né? De verdade, eu sempre falo isso. Nós estamos criando essa egrégora aqui do centro. Mas não é só aqui falar bonito aqui, como está escrito acima. Honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, eu falar bonito aqui, é um padre falar bonito, é o pastor também falar, gritar, se exaltar, falar bonito, mas o coração dele não está em Jesus. Não adianta, é o mesmo que nada, né? Mas tem pessoas que persistem nesses erros porque têm interesse, seja lá qual for. Não compete a mim julgar, né? Nem falar mal, né? Não estou falando mal, estou dizendo assim o que acontece realmente. Então, Jesus falou para esses que criticaram que vocês comem a mão sem lavar as mãos. E Jesus falou, não importa, não é o que entra, é o que sai. Então, o que sai, né? Eu já coloquei aqui uma imagem, mas vou colocar de novo. Isso aqui vai ser rápido, não vai ser difícil. Jesus quis dizer isso, o que sai, o que nós falamos, o que nós pensamos. Então, olha só o que sai de nossa boca. Eu já coloquei isso aqui várias vezes, vou colocar tantas e tantas vezes que for necessário para o nosso bem. Já que está falando, Jesus mesmo falou, é o que sai, não é o que entra, né? Não é o que come. Então, veja bem, essa imagem aqui diz isso, que Jesus falou. Né? Primeiramente, as pessoas o quê? Estão ali falando, né? Se agredindo. Veja bem o poder negativo das palavras. Conforme tem um poder positivo, quando Jesus falava, levanta-te e anda, vai, a sua fé te curou. Olha o poder positivo do maior poder que já esteve aqui na Terra, Jesus, maior espírito. Então, e ele nos ensinou isso aí. Eu sempre passei isso aqui para vocês. Mas por quê? Está dentro do Evangelho. As pessoas ali se degradando, né? Chega a ser parece até uma cobra, uma querendo devorar a outra, com ódio. Imagine que estão falando ali, né? Palavrões, isso e aquilo. E eu já falei a hora que cria em volta da pessoa. Já falei 10 vezes isso aqui. Já mostrei, né? Graças a Deus, podemos ver, temos esse recurso aqui na internet. Às vezes demora um pouco, né? Às vezes não entra, mas você vê, já falei miasmas, larvas astrais e os 3 obsessores em volta da pessoa, que abaixo estava criando negatividade através das palavras. Então, o que Jesus falou ali, nós vemos que cientificamente tem significado, tem razão de ser. Jesus, maior de todos os sábios, maior de todos os médicos, maior de todos os psicólogos, sabia o que estava falando, né? Isso é uma realidade que nós comprovamos no dia a dia. Então, nossos estudos não são em vão.
Então, voltando aqui, Jesus falou, né? Não é o que come, o que entra, o que sai. Mas Jesus voltou aqui a falar. Mas ele respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos, que é o caso daqueles que falam, né, mas não tem Jesus, não tem o evangelho no coração. Falam em verdade, honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E aqui ele volta a falar sobre isso. São cegos conduzindo cegos. Então, voltando. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. Não é verdade? Ambos caem. Como pode um cego conduzir outro? Ou um mudo falar com o outro, né? Seja através de gestos, né? Aquela linguagem que existe. Então, voltando aqui. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem, contagia. O que sai da boca parte do coração. E é isso o que torna o homem imundo. É do coração que parte os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Deixei ali, quando gravei, botei errado ali, mas não importa. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. E Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do copo e do prato, mas o interior do vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos, aquele que fez o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Lucas, não, estou entrando aqui, capítulo 11, 37, 40. Então, aqui, 10, né? Eu que não tinha baixado. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens, e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, tão simples, tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos, mais do que limpar o seu coração. Os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com Deus, com a justiça de Deus, por se conformarem com as suas práticas, e continuavam como eram, sem se modificar, pois lhes ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Então, nós estamos vendo nessa passagem que Jesus realmente fala o que nós devemos fazer, praticar o bem, ter o coração limpo, o coração puro. Por isso que esse capítulo bem-aventurados puros de coração. Por isso que tem que haver essa pureza de coração para alcançar os reinos de Deus, os planos espirituais, onde, como já falei aqui, não haverá
dor nem sofrimento, onde nós alcançaremos planos evolutivos melhores do que nós estamos, mas temos que seguir esses ensinamentos. Então não é gritar, falar bonito. Eu até às vezes me questiono, às vezes, será que eu estou falando aqui, mas eu estou errando? Mas eu estou me policiando. Por quê? Porque eu tenho dever moral, tenho dever de estar falando, como eu disse aqui semana passada, acho que foi semana passada, por acaso a Mãe Creia, nós temos lá em Minas Gerais, uma cidade do lado da outra que nós às vezes vamos. Vamos dizer que eu encontro lá o Luiz, aí eu estou lá num bar, enchendo a cara, coisa nem bebo mais, estou lá bebendo, fazendo no funk, lá em Minas Gerais, pelo menos, eu dificilmente vejo funk, mas estou lá me requebrando, fazendo, acontecendo, né? Aí passa lá o Luiz, passa alguém, e me vê lá, quer dizer, lá em Minas Gerais, né? Mas a Mãe Créia tem um parente do lado ali da cidade, onde eu tenho também parentes, né? Então, de Deus nada podemos esconder, né? Se não podemos esconder dos homens, imagine de Deus, né? Que é onipresente, está em todo lugar, sua presença é total. Então, Jesus nos ensina, não é o que falamos, às vezes, da boca para fora, é realmente o que temos no coração, é o que nós realmente assimilamos do Evangelho. Como eu falei, nós temos que deixar o Evangelho entrar dentro de nós, e não aquela simples leitura como abrir uma página, ler, mas nem se preocupar com o que está escrito, não procurar entender. Nós temos que meditar em cada capítulo do Evangelho, e é isso que estamos fazendo aqui. Em cada capítulo, cada trecho, eu dou uma parada e, segundo o que eu posso, né, que eu sei que tenho estudado toda semana, passo as explicações daquele itemzinho que muitos passam despercebido, como a Bíblia, que o Evangelho faz parte, né, mas do Antigo Testamento. As pessoas às vezes leem, mas leem e nada absorvem, né, os seus ensinamentos. Então, voltando aqui, assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano. É o que nós falamos agora. A doutrina moral, isso é que importa, não é o falar bonito, falar que não deve fazer isso, fazer aquilo, mas ele faz. Pensa que está fazendo escondido, mas não está. Deus vê tudo, Deus está em todo lugar. Então, a moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, e que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Não é verdade. Nós temos que nos moralizarmos. A moral evangélica, em primeiro lugar, é através dessa moral, essa prática constante, dessa doutrina, que nós realmente vamos evoluir, que vamos crescer, que vamos trabalhar o que temos de errado dentro de nós, essa moral evangélica, é moral do Evangelho de Jesus. Então precisamos, é isso, não é o exterior, não é o que fala a boca para fora, mas sim do coração, que nós realmente temos de coração. Como eu coloquei aqui o vídeo de Chico Xavier, Emmanuel dando uma bronca nele, né? Porque ele preocupado, chorando pela cunhada dele, que estava viúva, o irmão do Chico tinha desencarnado, e ele chorando porque estava internado no hospital psiquiátrico. E quando Emmanuel falou que lá dentro tem 300 mulheres, tem da Silva, tem não sei o quê, não só da sua família. Então, elas são suas irmãs, sua mãe, suas filhas. É um exemplo muito grande, né? E Chico parou de chorar e ficou quieto e aprendeu mais uma lição. Aprendeu, não, na verdade, ele já tinha essa... Mas precisava, às vezes, despertar ali, né? Despertar através daquele mentor implacável que foi Emmanuel, né?
que realmente fez com que Chico atingisse as altas esferas espirituais, né? Então, voltando aqui, é a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere, quando disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Aí eu paro aqui e pergunto: como conduzir o homem a Deus? Se não através da moral do Evangelho de Jesus, praticando o bem, praticando a caridade, como foi mostrado na figura ali, que nós falamos, que nós pensamos, demos semana passada sobre pensamento, mas o que nós falamos, como aquelas mulheres degradando, a pessoa daquela ali, com certeza, não vai alcançar nem na Terra e nem em planos futuros, encarnações ou planos espirituais, um lugar melhor, um lugar bom. Vai encontrar o mesmo nível vibratório. É a lei de afinidade, é a lei da atração, né? Atraímos aquilo que somos, pensamos, agimos, falamos, né? Então, essa é a finalidade de todas as religiões, seja ela qual for, porque as religiões são boas. O homem que não a pratica integralmente como deveria. Então, toda religião é boa. Então, a finalidade é conduzir o homem a Deus, é religar, porque o homem perdeu essa ligação com Deus. Então, essa religação é através das práticas, das morais de cristãs, porque nós somos cristãos, espíritas cristãos, né? Mas se é budista, tem as máximas também, que eu já estudei muito, várias religiões, não diferencia praticamente nada. Muda a forma de falar, a forma de agir, mas a moral dessas religiões fala a mesma coisa que nós estamos falando hoje, né? Tornar o homem melhor, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, a melhor pessoa na sociedade, a pessoa que respeita o próximo, ama a Deus acima de tudo, depois o próximo como a si mesmo, e pratica o bem e a caridade, né? Então, voltando aqui. Mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Que eu falei, se não for bom, não fizer o bem, a caridade, que é a perfeição, né? Se ele não fizer o bem, portanto, toda religião, que eu falei, toda religião são boas, mas está dizendo aqui, portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. Na verdade, não a religião, o homem é que não se aplica, o homem que não quer se modificar, não quer melhorar, o homem que não quer estudar, não quer praticar as máximas de Cristo, do Evangelho de Jesus, que é, como eu falei, amar o próximo como a si mesmo, ser mansos e pacífico, benevolente, não fazer mal ao próximo, não roubais, não furtais, tudo que está no Evangelho, né? Então, a religião em si, ela não é culpada. Culpado é o homem que não se entrega de coração, mas se entrega exteriormente. Se veste bonito, para falar bonito, mas o coração dele ainda está preso às coisas da terra, aos vícios, às coisas que degradam moralmente, espiritualmente o homem, e ele só se afunda, em verdade, só viverá no mundo que nós estamos vivendo, ou pior, né? Então, a religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A forma, quer dizer, a necessidade, aquilo, o interior mesmo, né? A essência de toda a religião, a essência do Evangelho de Jesus, como temos estudado aqui.
ela supera o fundo, ela supera a parte exterior. Então, a crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, né? Como eu acabei de falar, exterior. Precisamos do interior, coração, pensamentos puros, ações boas, benéficas, que ajudem o próximo, e palavras também, como acabei de falar agora, né? O que a palavra pode causar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios. Não é criticando, gente, mas às vezes é uma voz que não quer calar. Nós vimos há pouco tempo uma pastora que matou o marido, também pastor, e não vou nem mais entrar no assunto, mas todas as religiões acontece isso, né? Não é só evangélica, não. Mas é isso que está dizendo. Se ela não impede assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias, e prejudica o seu próximo, então ela não serve, é uma religião exterior. Ela não é aquela religião que eleva o homem a Deus, eleva o homem a planos espirituais superiores, faz com que nós entremos em contato com espíritos superiores. Não digo nem Jesus, se bem que Jesus ouve as nossas preces, Deus ouve as nossas preces, mas eu digo aqueles espíritos que estão ao nosso lado, querem o nosso bem. E os superiores, por exemplo, como Emmanuel, que já está encarnado, Joana de Ângeles, e falando, inclusive, não poderia esquecer de falar, né? Um dos seres espirituais mais evoluídos da face da Terra, Francisco de Assis, que hoje, né, uns falam que é dia 3, outros dia 4. Hoje é comemorado o dia de Francisco de Assis. Foi o segundo Cristo na Terra. Ele, em tudo, fez igual a Cristo. Tudo e tudo. Largou a riqueza, andou de chinelo, de sandália, descalço, não levava dinheiro, era filho de um rico comerciante, mas largou tudo para seguir a Cristo. Mas também pudera. Francisco de Assis foi o João Evangelista, é um rapazinho que seguia Jesus onde Jesus fosse. Foi aquele que não abandonou Jesus, quanto todos os outros discípulos, como Jesus falou, que abandonaria ele nas horas mais perigosas, vamos dizer assim, né? João estava lá. João e Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. João estavam lá na cruz com ele, não abandonou, não negou a Jesus. Então, muito importante, por isso que foi esse ser muito evoluído hoje, Francisco de Assis, porque ele já era discípulo de Jesus na época, já era o discípulo amado de Jesus, como é citado no Evangelho, e a ponto de Jesus falar, no alto da cruz, mãe, eis aí seu filho, e se dirigiu ao discípulo, eis aí a tua mãe. Para ele, um jovem ainda, devia ter uns 18, 19 anos, não tem assim nada preciso, mas era por aí, bem jovem mesmo, já seguindo Jesus de coração mesmo, largou tudo para seguir Jesus. E ele cuidou de Maria, pregou o evangelho, viveu até 100 e poucos anos na ilha de Patmos, e entre outras encarnações que não aparecem, não é permitido nos sabermos, ele reencarnou como Francisco de Assis, que é aquele espírito, um dos mais evoluídos depois de Jesus e Maria de Nazaré. Então, hoje é o dia que comemoramos, né, a Igreja Católica, principalmente, Francisco de Assis. E não poderia deixar de ser, né? Eu não tenho fã de cantor, de ator, de jogador, não sou fã de nenhum deles. Sou fã de Jesus, fã de Maria de Nazaré, sou fã de Francisco de Assis,
sou fã de Antônio de Pádua, sou fã de Chico Xavier, Emmanuel. Aí tem uma lista enorme. Se eu for falar aqui, não vai dar nem tempo. Esse eu sou fã, sim. Todos esses e mais, né, que eu não falei aqui. Esses que nos ensinam, que nos ajudam, que faz com que nós, seguindo seus ensinamentos, elevemos nosso espírito, que faz com que nós, trabalhando, fazendo bem, nós vamos um dia alcançar esses espíritos e chegar próximo a Deus, que é a finalidade nossa aqui na Terra. Senão não teria razão de ser. Tudo que nós temos acaba, tudo material acaba. E o espírito parte como veio, sem nada, só o perispírito. E o que ele plantou aqui, o que ele plantou fica. Ele leva, na verdade, fica e leva também todas as qualidades, todas as coisas boas que ele plantou, praticou, ele, em verdade, leva para os planos espirituais. E será muito bem recebido, terá um bom conhecimento, viverá um lugar melhor, com certeza, né? Pode até passar pelo umbral, como André Luiz, mas com certeza será resgatado, porque já aprendeu alguma coisa, como nós estamos aprendendo, mas temos que estudar muito ainda, né, para chegar lá, né? Então, voltando aqui, só para terminar, que temos que fazer a prece, item 11. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Essa questão dos escândalos, gente, tem um ser humano, tá? Ele pratica o mal. Faz isso, faz aquilo, bota para quebrar, como o João falava, né? Botou para quebrar, né? Ele vai ter um dia que compensar. Ele um dia vai ter, vamos dizer assim, eu não gosto de falar pagar, né? É compensar. Mas vamos dizer assim, ele relutou, não quis, foi chamado para servir, não quis, então veio a hora realmente de pagar mesmo. Aí tem que ser cumprido a expiação. Então, gente, se ele fez o mal, alguém vai ter que fazer o mal a ele, talvez, né? Para ele aprender que não deva fazer o mal ao outro. Ele vai sofrer o mal que ele fez para que ele aprenda. Então, a função do karma é aprender, não é castigar. É que ele aprenda. Então, fala aí, ai do mundo por causa dos escândalos. Então, se aquela pessoa que tem um karma negativo a cumprir, tem que passar por uma provação ruim, tem que sofrer, não vai ser eu que vou fazer com que ele sofra. Eu não vou ser o carrasco. Como está escrito aqui, pois é preciso que eles aconteçam. Por quê? Porque é preciso? Porque está dentro da lei do karma da pessoa. Está dentro do que a pessoa fez. Então ela vai ter que passar por aquilo ali, não adianta. Mas é do homem que o ocasionar. Por isso nós temos que perdoar aquele que entra no nosso caminho para nos prejudicar. Deixa que ele vai encontrar uma pessoa afim, a mesma vibração, que vai fazer com que os escândalos, no caso, a lei do karma, né, se cumpra. Se ele bateu, se ele quebrou a perna, se a pessoa tem que fazer com que quebra a perna dele, ou ele perca a perna, ou faça isso, aquilo, cometa até um crime, vai ter a pessoa da mesma vibração. Por isso, Jesus nos ensinou a lei do perdão. Porque às vezes as pessoas entram no nosso caminho para nos pôr à prova, e às vezes a expiação. E nós temos que superar através do perdão. E entram pessoas que às vezes dá vontade, vamos dizer assim, de matar, né? Um exemplo, né? Estou falando de matar no sentido de matar, mas aquela vontade, aquela raiva que dá, né? Jesus ensinou o perdão. Aquela pessoa que está te fazendo mal, que já fez a muitas pessoas, ela vai encontrar a pessoa que faça a ela aquele mal também, pessoas da mesma vibração. Nós já
estamos uma linhazinha, né, um degrauzinho acima, né, acredito, né, dessa situação. Então, deixa que outros façam escândalo, quer dizer, cumpra o karma da pessoa. O karma é nosso, então vamos tratar de cumprir o que nós temos que cumprir, aceitar que nós temos que passar, porque nós ocasionamos isso, que nós estamos passando, aceitar, perdoar, sempre amar a Deus, nunca culpar a Deus, porque nós plantamos, nós vamos colher. Então, gente, eu vou encerrar aqui, porque senão não posso fazer a prece, né? Não dá tempo de fazer a prece. Vamos fazer a nossa... Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, a quem tudo pode, a quem nós entregamos as nossas vidas, porque a nossa vida pertence a Ti. Tu que nos criaste é o Senhor de todo o universo. Nós só temos que agradecer, Senhor, por tudo que nós passamos, estamos passando, mas estamos aqui em pé, firme e seguindo o propósito que é o Evangelho de Jesus, é aprender mais e mais para um dia podermos chegarmos mais próximo de Deus. Nós aqui estamos mais uma semana, como falamos, como pedimos na nossa oração inicial, pedimos pela nossa irmã Kátia, pela neta da nossa irmã Ed, do irmão Carlos, filha do irmão Carlos, que Jesus, médico dos médicos, e a nossa casa é abençoada por um patrono que é o médico, médico dos pobres, médico de todos, em verdade. Dirige a falange médica no espaço, tanto a doença física do corpo, quanto a desobsessão, que é a doença do espírito. Nós pedimos que dê um pouco de paz, de luz, força, cura para todos esses irmãos que estão em sofrimento, que estão doentes. Senhor, nós sabemos que o Senhor tudo pode, tem todo o poder do mundo, criou bilhões e bilhões de galáxias, criou a terra, o céu, tudo que existe. Todo o poder lhe cabe, toda a honra e toda a glória. E nós pedimos humildemente que o Senhor possa olhar por esses irmãos que estão em sofrimento, que estão passando por uma situação difícil. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão sofrendo na face da terra, todos aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nas prisões, que se encontram presos também nas prisões sem grades, que são a prisão espiritual, a obsessão, a depressão. Pedimos por todos esses irmãos que o Senhor possa lançar um bálsamo consolador, que se não puder curar, se a pessoa tiver que passar ainda por um período de provação, pelo menos alivia, dê um pouco de paz, de tranquilidade, alivia a dor, o sofrimento. É isso, nós temos que pedir. Por nós só temos que agradecer. E eu queria encerrar também essa oração com a oração do Mestre Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré e do Dr. Bezerra de Menezes, vovó Catarina, nós pedimos permissão para encerrar nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, é motivo de alegria, apesar de nós vivermos num momento difícil na humanidade, né? Tantas doenças, pandemia, é um momento de provas e expiações que nós estamos passando realmente, né? Período de transição. Mas o Evangelho de Jesus é o remédio para tudo. Nesse Evangelho, nós podemos encontrar a cura, o consolo, a salvação no sentido da evolução. O Evangelho de Jesus, que eu mantenho aqui no meu, não digo ainda dentro do coração, né? Mas é meu companheiro de todas as horas, né? Levo no meu quarto, levo para onde eu for. Então, meus irmãos, encerramos. Se algum irmão quiser falar alguma coisa. Ah, Kátia. Oi. Kátia está falando, né? Está saindo. Oi, tudo bem? Tudo. Obrigada, tá, a todos que estão orando, né, por mim. Né? Eu só tenho que agradecer a todos. Ah, Kátia, tá bom? É nosso dever como irmão. Desde o princípio. Sim. E desde o princípio todos já me acompanhavam, né? Verdade. Nessa trajetória. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado. Eu agradeço muito a Deus, tá? Deus é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode. E temos certeza que Ele vai te aliviar, vai te curar. Deus te abençoe, tá, irmã? Amém. Amém. Obrigada. Pode falar. Fala. Salvou, irmã. Fala. Oi. Oi, o que você acha? Oi, mãe. Pode falar. Tudo bem? Tudo Que a bem. paz de Jesus esteja com todos. Assim, Tá? assim seja. Várias nossas irmãs dentro da nossa casa estão passando por provações. Não perca fé, não. É? Jesus está no leme e tudo vai se resolver. É uma épocazinha de uma tempestade que ela vai passar. Ah, com certeza. E depois da tempestade vem a bonança, né? Isso é real, isso é verdade. Vamos confiar aquilo que você falou. Ter o evangelho na boca é fácil. Nós temos que ter ele dentro do coração. Não é isso? Isso. E eu tenho procurado o máximo que posso, principalmente presa aqui dentro desse quarto, de conservar esse evangelho em minha vida, em meu destino, cumprindo a minha prova até o fim. E espero que os médios da casa possam receber, nesse instante, um raio de luz a iluminar seus espíritos, seus corações, para que eles possam vencer essa etapa e, dentro em breve, nós vamos retornar à nossa casa para cumprir o pouquinho que falta, né? A missão na né? Assim seja, mãe Creia. Kátia, que Deus te abençoe, minha filha, e fé que vai dar tudo certo. Tá? Um abraço bem grande, meu e do Luiz, para você. Tá? Que Deus te abençoe. Tá? Eu tenho rezado muito para você, muito. Para todas as casas.
para Ed, e outros estão passando por provas difíceis, viu? Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Tudo passa. Tudo passa, só não passa a palavra de Deus. Né? É verdade. Né? Então, Que Deus te abençoe. Alguém mais quer alguma coisa? Então, gente, Deus abençoe a todos, como a mãe falou. Tenha um domingo maravilhoso, abençoado. Se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado. Que assim seja. Tá? Deus abençoe a todos. Assim seja.